Amém, irmão. A graça de Deus esteja com cada um de vocês, amém? Que o amor de Deus invade o vosso coração e que o Senhor Jesus sempre te guarde. Eu ia pedir também para vocês orar a favor da Tinha nas suas orações, que ela ia fazer um exame da mente, da cabeça. O médico veio para operar ela. Ia ser 4 horas. Não sei se foi quinta-feira. Ela saiu. Foi quinta-feira. Aí eu falei, o médico vai ter a maior surpresa da vida dele. Que ele vai tirar o raio-x da cabeça dela e não vai achar nada. E quando ele tirou, o William estava e falou assim, não é possível, né? Não tem nada aqui dentro. Deus tirou tudo. Mas ela recebeu alta. Mas quando ela chegou em casa, na caixa do remédio que era para dar para ela, quem deu o remédio, o farmacêutico, a farmácia, ele põe o horário das 12 horas. Então ele dava de meio-dia. E não era em 12 horas. Aí deu convulsão nela. Ela voltou a ser internada ontem. Mas ela já está no quarto. A Márcia está lá com ela. Eu creio que amanhã, se Deus quiser, está em casa de novo. Nosso Deus, Ele está sempre conosco, amém, irmão? Essa hora aí que você vê que vale a pena ser um cristão. Vale a pena ser um cristão. A nossa leitura está ali. Então disse Boaz, no dia em que comprar a terra da mão de Noemi, está falando com Satanás ali. Boaz está conversando com Satanás. Tu deve também comprar Ruth, a Moabita, a esposa do falecido, para levantar nome do falecido sobre a sua herança. Verso 6, herança, se der. E o parente disse, o parente era Satanás, e o parente disse, para mim não posso remi-la. Também ele não pode, porque ele não tem sangue, né? Ele não pôde criar um corpo para ele, e Deus criou um corpo para ele. Está quieta, igreja, porque eu que estou com a esposa no hospital, vocês estão... Falam amém, glória a Deus. O parente disse, para mim não posso remi-la, para não prejudicar a minha própria herança. Rime tu para ti o meu direito, pois não posso remi-la. Senhor Deus, não deixa eu falar nada.
Não quero ter ideia, opinião, porque a igreja não está precisando disso. Mas fala o Senhor, Pai. Usa a mim como um vaso e passa para a igreja teu recado. Esteja lá no hospital também ao lado da Tinha, como médico do médico que o Senhor é. E o Senhor controla tudo ali, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos cantar um hino. Como José. Põe para mim como José. Vai. Como José, teve um sonho e sonhou. Você pode sonhar, Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu. Esperou a promessa e a se abrir. Deus vai fazer o que você sonhar, pois o sonho de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua pode obedecer, Toda a autoridade está lá com você. Deus vai deixar o seu sonho dentro de chega, Muita chuva terá. está no deserto, Mas eu sei que está certo, a tua bênção chega. a vontade de Deus, ninguém pode pegar nossos sonhos vai não precisa chamar atrações José, esperou Deus aqui me venceu. através Realizar o seu sonho, desse tempo de chegar, muita chuva terá. você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção A vontade de Deus, ninguém pode frustrar nossos sonhos, mas realizar. Não precisa basta tanto José, e esperou Deus agir. através da através Foi na cidade da Betânia, e uma mulher abençoou Jesus com seu dinheiro, com seu dinheiro, abençoou o padroeiro. essa história Falando dela, o seu perfume ainda está no ar. e essa história Ninguém apaga,
o seu perfume está onde Jesus está. E hoje aqui Jesus está, sinto o perfume Neste lugar, faça chover a quem quiser, nada será igual a esta mulher. Faça chover no ombro dela, o seu perfume ainda está no ar. E essa história ninguém apaga. O seu perfume está onde Jesus está. e hoje aqui Jesus está. Sinto o perfume neste lugar. Faça seu bem a quem quiser, nada será igual a essa mulher. Faça seu bem ao lado dela, o seu perfume ainda está no ar. E essa história ninguém apaga. O seu perfume está onde Jesus está. O seu perfume está onde Jesus está. Glória a Deus. Quando a Eva com Adão, ele estava casado pela palavra, era marido e mulher. Mas o Adão ainda não tinha, ele não tinha possuído Eva. A serpente veio na frente de Adão. E quando Adão foi com Eva, a serpente já tinha gerado em Eva. Todas as vezes que Satanás chega na frente, ele traz semente dele. Deus tem que chegar na frente. Nunca deixar Satanás chegar na frente. Um evangelista falou para o irmão Brana, chega na frente de Satanás. Porque se Satanás chegar na frente, ele faz um estrago. Antes de Deus chegar na tua mente, se Satanás chegou na frente, ele faz um estrago na sua mente. Quando Deus chega, sua mente está tudo estragada. Por isso que a irmã Brana disse, a mulher samaritana, com 6 homens, mas a mente dela era virgem. A mente dela era virgem. Satanás não tinha atingido a mente da sunamita. Depois vem Jeová com Israel. Aqui nós estamos falando de Adão com Eva. Agora Jeová com Israel. Quando Israel estava no Egito, foi chamado povo de Deus. Quando ele estava no deserto, foi chamado igrejas. E dentro de Canaã, foi chamado esposa. Está escrito na Bíblia, Deus é o teu marido, Israel. Mas antes de Deus possuir Israel, Saul possuiu. Saul chegou na frente. Porque Saul não estava no plano de Deus. Quem estava era Davi. Davi foi escolhido,
Saul foi escolhido pelo povo na vontade permissiva. Porque a vontade perfeita de Deus era Davi. E o irmão Branda disse que Samuel falou para Deus, eles estão pedindo um rei. Aí Deus falou, Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Mas se ele quer, se dá. E quando Saul começou a reinar, ele fez um estrago em Israel, trazendo um espírito de agressivo, um espírito de homem tratante, que o que tratava ele não cumpria. Ele trouxe um espírito de fazer as coisas antes de Deus. Quando Deus chega, já está feito, que ele ofereceu o sacrifício, que não podia oferecer. E quando Samuel chegou, que Samuel podia, ele disse, o povo esparramava, e os filisteus aproximavam, e eu ofereci sacrifício. Samuel falou assim, você não devia ter feito isso, porque você não é sacerdote. Hoje Deus ia provar o reino na sua mão, mas Deus não prova mais. Depois Deus deu uma segunda chance para ele, matando todos os amalequitas, para confirmar o reino. Porque o reino foi dado, mas sem confirmação de Deus. E se ele matasse toda a Amalequita, Deus ia confirmar o reino. Mas ele também falhou. Ele deixava as coisas para trás. Ele não era um homem de fazer as coisas 100%. Foi dele que saiu o ódio sobre sacerdote, sobre pastor. Ele matou não sei quanto sacerdote ele matou, só por dar pão consagrado para Davi e seu exército. Ele matou, parece que foi uns 80 sacerdotes, se não me engano. Ele matou a família inteira. É dele que saiu esse negócio de ódio de pastor. Saiu de Saul. Ele plantou isso na terra. Ele plantou isso na esposa de Jeová. E Deus se divorciou de Jeová. Porque o marido está ligado à esposa enquanto não morre. Um não morre, o outro estão ligados. A morte que separa. E o divórcio, ele é obrigado a repartir o bem. E como Deus divorciou de Israel, Deus é obrigado a continuar abençoando eles. E como Deus também divorciou do mundo, Mombrana diz que nós divorciamos do mundo. Então nós também ainda estamos sujeitos ao mundo, porque nós só é divorciado. Mas o mundo vai morrer. Aí nós estamos livres para casar com Jesus no Ares. Amém? Aí vem José. José, esposo de Maria. Antes de José chegar Maria, o Espírito Santo chegou. Chegou na frente de José e trouxe Jesus para nós. Se você chega na frente de Satanás, você traz Jesus em cena. Mas se você deixar Satanás chegar na frente de Jesus na sua mente, não tem, você vai trazer Caim, não vai trazer Jesus. Porque já está ocupado, né? Seu ventre. Pela primeira vez, antes do marido chegar à esposa, o Espírito Santo chega. E gerou Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Depois vem Jesus. Jesus, ele conquista uma igreja. Em Atos capítulo 2, foi inaugurada por Pedro. O Espírito Santo inaugurou. Mas no concílio de Nicéia, 25 anos mais tarde, da morte dos apóstolos, o Espírito de Judas é derramado. O Espírito de Jesus foi derramado em Atos 2. O Espírito de Judas foi derramado no concílio de Nicéia. 25 anos, 325 anos depois da morte dos apóstolos. Quando o Espírito de Judas foi derramado no concílio de Nicéia,
ele gerou o grande líder do mundo. Ele gerou. Foi aí que o Papa foi gerado. E a igreja de Jesus morreu. E o cavalo branco se tornou vermelho. Não é outro cavalo, é o mesmo cavalo. Só que ele ficou vermelho com o sangue dos santos. Daquele que não concordava, porque teve uma mudança total. O batismo já passou para ser de criança, que era para... Jesus disse, aquele que crê será batizado. Precisa crer para ser batizado. Mas ele já trouxe o batismo de criança. Aí vem o rosário, aí vem a missa, aí vem Maria intercedendo. Foi o Espírito de Judas, inaugurando a sua igreja. E a igreja de Jesus é morta. Como Jesus ficou 3 dias no túmulo, a noiva também tinha ficado 3 dias no túmulo. E ela ficou 3 eras. Ela ficou a era de Esmirna, a era de Tiatira, e na era de Sardes, começa a brotar novamente, ela começa a voltar. Do Martim Lutero foi a primeira folhinha que saiu dessa árvore noiva. John Wesley ele foi a casca. Os Pentecostes foi a seiva. E nós é o fruto da árvore. Amém? E São Tiago disse, o lavrador espera com paciência, não folha, não casca, mas o fruto. Porque é o fruto que faz a árvore ser conhecida. Jesus não era conhecido aí para trás. Era folha, casca, seiva. Agora veio o fruto que nós fizemos Jesus ser conhecido que Ele é Deus. Amém? Nós somos o fruto. Nós somos frutos. Nós é o fruto, nós podemos dar continuação a outra lavoura, que nós vamos se esparramar na eternidade, porque nós é fruto. Amém? Um homem que planta para um mar de laranja, para um mar de manga, ele não transporta a folha da manga, a casca da manga, ele transporta só o fruto. Por isso que Deus vai transportar o fruto da árvore noiva para um outro lugar, que é para a vida eterna, para a terra eterna. Amém? Ela será transportada para a eternidade. Porque tudo que se transporta é só fruto, não é folhas, não é casca, mas é o fruto. E nós é o fruto. E aonde Deus está esperando só nós amadurecer para colher. Porque de um pé de fruta, você não pode colher verde, que amarra a boca, estraga. Você não pode deixar passar, que fica podre. Tem o tempo certo de ser colhida. É o tempo que ela está madura. E só amadurece aquele que está na presença do sol. Por isso que a igreja do Apocalipse está banhada com o sol. O sol está amadurecendo ela. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós temos na Bíblia Noemi. Noemi, vendo que tinha muita fome na sua terra, pegou seus 2 filhos, seu marido, falou, vamos morar lá no Moabitas. E foram. Ficaram lá quase 10 anos.
E um filho dela, que era Mailão, casou com Ruth. E Quilão casou com Orfa. Mas morreu o marido de Ruth, de Noemi, que era, creio que era Abimeleque, coisa assim. Morreu ele, morreu Mailão e morreu Aquilão. Ficou as 3 mulheres viúvas. Só que o Mailão aponta para Jesus. O filho mais velho aponta para Jesus, que casou com Ruth e morreu sem deixar filho. Porque Jesus morreu no Calvário e não deixou. Põe aí a mensagem para mim lá. Agora Jeová teve uma noiva. Outro que está aí. Tem 2, é o 56? Sim, nunca ficou com a palavra e causou uma condição híbrida. Foi isso que Israel fez lá com Saul. Foi ver onde ela está. Foi isso que a noiva de Cristo fez. Ver aonde ela está, de volta com o restante dele. A noiva pentecostal de Cristo fez o mesmo. Ela não produziu filho espiritual para a palavra. Aí vem o Espírito Santo gerando filho para Jesus. Amém? Porque Boaz, ele falou para Satanás, você pode remir Ruth, Noemi? Ele falou, posso. Mas você tem que casar com Ruth para dar filho para o defunto. Põe lá para mim, Alain. Põe na volta aí. E o parente disse, para mim não posso remir-la, para não prejudicar minha própria herança. Não. Tem outro aí? Então disse Boaz, no dia em que comprei a terra da mão de Noemi, tu deve também comprá-la de Ruth, a moabita, a esposa do falecido, para levantar nome ao falecido, que era Mailão. Então o Espírito Santo veio para levantar nome ao falecido que morreu na cruz, Jesus. E ele gerou Obed, nós somos Obed. Amém, irmão? E Boaz aí entra como o Espírito Santo e Mailão como Jesus. Vocês estão entendendo? Lê lá certo. Então disse Boaz, no dia em que comprar a terra da mão de Noemi, tu deve também comprar de Ruth, a moabita, a esposa do falecido, para levantar nome do falecido sobre a herança. Você está entendendo? Aí vem uma banda diz que a igreja pentecostal não gerou filho da palavra. Aí vem o Espírito Santo, traz para nós o novo nascimento, e através do novo nascimento, nós passamos a ser filho de Jesus Cristo. Nós é filho do Espírito Santo, mas ele deu nós para Jesus. Por isso que o Mambrana diz que nós é um presente que Deus deu por Jesus ser vitorioso. Vocês estão entendendo? Então, a era de Sardes começou a voltar. Atos do capítulo dos Apóstolos, que foi cortado o ramo no concílio, o ramo da árvore noivo. Mas Martim Lutero está trazendo um outro Atos dos Apóstolos para nós.
Amém? Nós estamos no segundo ato dos apóstolos, porque o primeiro cortaram no concílio. E Martim Lutero veio trazendo, e agora termina com nós, ato dos apóstolos. Teve 3 ressurreições de Israel. Uma lá dentro do Egito, que quem morria lá dentro do Egito, que morava lá há 400 anos, tinha o cemitério do judeu. Lá tinha uma ressurreição do judeu. No deserto também, quem morreu no deserto, que vivia uma vida santa, no caso de Miriam, Arão, foram sepultados no deserto, tem uma segunda ressurreição. Mas tanto Jacó como José, eles não quiseram ser enterrados nem no Egito, nem no deserto. Ele quis ser enterrado lá onde estava Abraão, na Palestina. Porque lá estava a primícia. Lá estava Abraão, lá estava Ló, lá estava Sara, naquele cemitério lá. Ele falou, que cemitério que está esses homens? Ou que está no Egito, que está no deserto. Não, está lá na Palestina. Então lá que eu quero ser enterrado. Porque Deus vai ressuscitar primeiro as primícias. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Por isso que lá no livro de Hebreu fala a igreja primogênitas. Nós é a igreja primogênitas. Amém, irmão? A igreja primogênitas. Porque o fruto que sai em cima do pé de laranja, ele teve embaixo como semente. E o que foi plantado embaixo, manifesta lá na ponta da árvore. Você está entendendo? E o que Deus plantou antes da fundação do mundo, se manifesta aqui no fim. Vem o processo da folha, vem o processo da cana, vem o processo da flor, mas o último é o fruto. E o fruto é aquele que estava lá embaixo. O primeiro era o fruto. Ele é o primeiro e ele é o último. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Então, Marlon, vocês viram aí, Marlon era falecido. Vocês ficar mais esclarecidos, vocês lê a história de Judá. Judá, filho de Jacó com Leia, o 4º filho. Ele fez seu filho mais velho casar com Tamar. E ele morreu sem deixar filho. É o mesmo caso de Jesus. Diz foi, como era a lei, que a viúva, que ficava viúva sem gerar, ela tinha direito de casar com o cunhado. Aí Judá falou, casa com a Ruth, porque seu irmão não deixou semente. Aí ele casou com a Ruth. Ele casou com a Ruth, o segundo filho dele. Segundo, né, meu? Segundo filho dele casou com a Ruth, não, com Tamar. Vocês estão acompanhando eu? Então me ajuda, Tamar. E o segundo filho também morreu. E aí é 2 filhos que morrem. Porque ele não achou certo gerar para o defunto. Então ele derramava a semente na terra. Não deixava ela ir para o útero de Tamar. Ele derramava por terra. Ele derramava a semente por terra. Para não gerar filho ao morto. E jogar a semente por terra, aborreceu tanto Deus que Deus matou também. Porque ele jogava a semente na terra. Nós jogamos muitas coisas fora, né, irmão? Muitas coisas na terra, né? Nós desvia do canal, né? Nós jogamos muitas coisas fora. Às vezes joga a vida, as moças jogam a virgindade, joga fora. Você entendeu? Não todas as moças, lógico. Tem aquela que é zelosa.
Tem aquela que é zelosa. Custa o que custar. Sofra o que sofrer. Ela sustenta a sua honra. Não deixa mexer na sua honra. A não ser seu marido. Judá tinha um terceiro filho. O terceiro filho era de menor. Ele chegou em Tamar e falou: Tamar, não se aborreça, não. Vai morar lá com seus pais, fica por lá. Que os 2 filhos meus que morreu não gerou você. Você tem direito de casar com o terceiro e último filho meu. Só que ele é de menor. Espera ele pegar a idade, que ele vai ser o seu marido. Mas o que acontece é que quando ele pegou a idade de casar com Tamar, Judá temeu. Pois já morreu 2 filhos meus com ela. Vai morrer o terceiro. Vai morrer o caçula. E Tamar sabia que o menino já era homem. Já tinha idade. E ela estava vendo que Judá não ia dar o filho. E ela esperando lá na casa da mãe dela. O Judá chegar lá e falou: meu filho agora tem idade para casar contigo. Ele encolheu. Encolheu com a obrigação. Medo de perder o terceiro. Ele tinha um rebanho de ovelha e tinha tempo de tosquiar as ovelhas. E ele subiu para tosquiar suas ovelhas. Ele viu sentado na beira do caminho uma mulher vestida com roupa de prostituta. Tem roupa de prostituta. Tem roupa de mulher santa, tem roupa de prostituta. Tem roupa de viúva. Tem roupa de meretriz. E ela colocou roupa de viúva. Não, ela colocou roupa de prostituta. Ela colocou roupa de prostituta. Aí ele ia passando, ele viu aquela mulher na beira do caminho, com um véu que descobre o rosto, né? Ela com aquela roupa não precisava perguntar se ela era prostituta. A roupa falava que ela era. A roupa fala por nós, meu irmão. Sabia que a roupa tem uma voz? A roupa que nós usamos fala por nós. A roupa tem uma voz. Ele falou para ela: qual é que é o preço que você cobra para ficar contigo? Ela falou assim: um cabrito. Ele falou assim: pois eu mandarei o cabrito para você. Saiu com ela. E ela falou assim: como garantia que você vai mandar o cabrito, porque eu não sei se você vai mandar. Eu quero seu lenço, seu cajado e o teu selo. Que ele selava os animais, né? Ele falou: o cabrito chegando, eu devolvo essas 3 coisas com você. Ela pediu teu cajado, a palavra. Ela pediu o seu lenço e o seu selo, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. É as 3 coisas que você tem que carregar com você. Amém? É a garantia. Ela deu como garantia que ele pagaria ela. Que era ele. Mas não foi uma garantia que ele estava com ela, que ele teve com ela. A garantia para ela, né? E ela acabou o ato, ela foi embora. Foi lá para casa da mãe, põe a roupa normal dela de viúva. E ele também usava roupa de viúva. Aí ele chegou lá no campo e falou assim: olha,
Tem uma prostituta sentada lá na beira do caminho, eu estou devendo um cabrito para ela. Você pega esse cabrito e leva para ela. E pega 3 coisas minhas que estão com ela: meu selo, meu cajado e meu lenço. O mensageiro foi com o cabrito e daqui a pouco está o mensageiro de volta, puxando o cabrito. Lá não tem prostituta nenhuma, e eu perguntei para a pessoa que mora ali, e disse que ali não fica prostituta. Ela falou, pô, como pode? Não tem, lá não existe prostituta, e eu possuí uma lá, e até fiz uma promessa, o pagamento dela, o cabrito é o pagamento dela. Falou, mas lá não tem. E o ventre dela começou pegar forma, começou a crescer. E correram falar para ajudar. A Tamar caiu em adultério. Meu filho está livre. Não vai matar mais meu filho, porque agora ela saiu com outro homem, está em adultério. Libertou meu filho. O que ele estava esperando. Faz uma fogueira aí que nós vamos queimar ela. Foram lá arrumar o galho, aquele monte de galho, vamos queimar ela. Aí vai buscar ela. Traz ela para ser queimada. Aí chegaram lá os homens, os mensageiros, nós viemos buscar você para você ser queimada porque você prostituiu e está grávida. Ela falou assim, você fala para o homem que mandou buscar eu para ser queimada, de quem é esse lenço, de quem é esse cajado e de quem é esse selo. Fala que ele é o pai da criança. Porque o pai da criança, o pai que gerou Jesus na sua vida, ele dá 3 coisas como garantia. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. A garantia. Amém? Por isso que há 3 que dá testemunho na terra. Tem que ter testemunho. Aí chegou lá o mensageiro, sem Tamar, sem nada. Trouxeram ela por quê? Ela mandou perguntar de quem é esse lenço. Foi meu. E esse selo? Também é meu, era sincero. Porque tem pessoa que nessa hora fala, não é meu, não. Não é meu. Esse cajado, tudo é meu. Então ela disse que o dono dessas 3 coisas é o pai do filho dela. Falou assim, ela é muito mais justa do que eu. Mas não adiantava nada o terceiro casar. Porque o primeiro morreu porque não tinha semente. O segundo não tinha semente, ele jogava por terra. O terceiro também não estava semente. A semente estava em Judá. Você entendeu? A semente estava em Judá, que nasceu Pérez, nasceu gêmeo. Maior o Pérez, que deu continuação. Você entendeu? E ela precisava gerar a semente que dava continuação a Jesus. E nenhum dos 3 filhos tinha. Quem tinha era o pai. Você está entendendo? Quem tinha era o pai. Ele era viúvo. O certo, quando era viúvo, ele tinha que casar com Tamar. Aí o filho nascia. Mas quem casou foi o filho dele, que não tinha nada. E o que tinha, estava sozinho. E o que aconteceu com a fogueira? Acenderam ela? E aquele monte de galho seco para fazer a fogueira? Queimaram ele? Não adianta o inferno ficar aceso, que nós não vai lá, irmão. Não adianta Satanás começar a apanhar galho no inferno para queimar nós, que nós não vai lá. Porque nós carrega a semente. Nós carrega Jesus. Amém? E aquele que a semente de Deus está nele, esse não peca, disse São João.
Louvado seja Deus. E Judá gerou também Potifar, o primeiro filho. E Boaz gerou o filho para Marlon. E o Espírito Santo gera filho para Jesus. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo gera filho, dá para Jesus. E tudo que aquele que meu Pai me dá, vem a mim. E de maneira nenhuma eu jogarei fora. Tudo que meu Pai me dá, vem a mim. E eu de maneira alguma, de maneira alguma jogarei fora. De maneira alguma. Você sabe o que é de maneira alguma? Porque o seu pecado, Deus perdoou no Calvário o seu pecado do passado, seu pecado do presente, pecado que você vai cometer ainda, ele já está apagado. Bem-aventurado o homem que Deus não foi pecado. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Então, se nós ver ali, a serpente chegando antes de Adão, Saul chegando antes de Deus, mas o Espírito Santo chegou antes de Eva, de José, e trouxe Jesus. Louvado seja Deus, trouxe Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E a igreja de Jesus foi morta no concílio, mas ela ressuscita com Lutero. Ela tem que ficar 3 eras sepultada. Foi chamado o milênio de Satanás, 1000 anos de trevas. Aí em Lutero, aí a noiva está voltando novamente. Deus escrevendo um outro ato dos apóstolos. Não é ato dos apóstolos, ato do Espírito Santo. Porque nós é o ato do Espírito Santo. Ato quer dizer ação. Ação do Espírito Santo. Amém, irmão? Nós estamos no topo da árvore. Porque nós somos os frutos. Louvado seja Deus. Nós somos os frutos. Vocês ficam contentes de saber que você não é casca, que você não é folha, mas você é o fruto. É em você que está a continuação da eternidade. É você que dá a continuação. Só você que pode dar a continuação. Louvado seja Deus. Chega a hora de bater as minhas asas e voar, voar, voar. De abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Por cima das mais altas montanhas, por cima das circunstâncias e temporais, esperando o vento passar e meu mundo brilhar. Vou voar. Vejo um grande temporal, vejo o mar se revelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente o sol bate forte, rasga o véu, quanto mais problemas vem, mas eu vou lá pro céu.
Vejo um grande temporal, vejo mar se revelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. Entre a luz do sol, bate forte, rasga, quanto mais problemas vem, mais eu Ele tirou sei que eu estou sozinho. Tenho asas pra voar. Tenho asas Deus tirou Eu vou voar. Sei que não estou sozinho. Eu vou voar. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Uma boa semana e ora pela Pina. Vamos fazer uma oração dela agora para ela. Está sentindo lá? Senhor Deus, o Senhor está lá no hospital, junto com a Tinha, junto com a irmã Márcia. O anjo estão tudo ali ao redor acampado. E o Senhor vai dar para ela uma libertação total. Confiamos em Ti, Jesus. Porque o Senhor nunca desamparou nós. O Senhor sempre é um Deus presente. O Senhor cumpre o que o Senhor promete. E o Senhor falou, se nós buscar, nós encontra. Se nós bater, abre-se-á. E se nós pedir, nós recebe. Então nós estamos pedindo.